Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, aviso que a nossa sessão será gravada e depois posteriormente postada no YouTube. E sendo assim, vamos iniciar com a leitura do livro Agenda Cristã. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Rubem, prece inicial, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato assim. Que assim seja. Meninas, o que vamos ler hoje? Rosinha? Você quer escolher, Zaninha? Se você quiser, pode escolher. Parábola do Semeador, página 236. Ok.
Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas, por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia, saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino, não lhe dá atenção. Vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra, que a recebe com alegria no primeiro momento, mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100, 60 ou 30 por um. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vêm do que fatos curiosos? Os que se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Aqui a gente já pode, né, pensar em algumas coisas, né? Durante um bom tempo em que eu nem era espírita ainda, eu era esotérico, eu frequentava um lugar muito, muito bacana em São Paulo, que chamava Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. E havia algumas práticas e tinham palestras muito semelhantes às que tem o Espiritismo, né? Sempre num conteúdo altruísta, né? Da pessoa se melhorar. Mas quantas vezes eu de lá saía, né? E quando chegava em casa, eu já nem lembrava mais qual foi o tema da palestra. Então, é como a parte da parábola, né? Que a semente caiu num terreno pedregoso, ela brotou,
o sol saiu e a queimou, porque ela não tinha raiz, ela não tinha profundidade, ou seja, a minha boa vontade ainda não tinha raízes, né? Eu, eu ia mais por um sentimento de cumprimento de um dever para que eu pudesse me sentir um pouco melhor, que era aos domingos também, antes de iniciar a minha semana, do que para me melhorar. Somente muito posteriormente, com o Espiritismo, né, e reconhecendo que eu sofria de obsessões pelos meus pelo meu mal proceder, pelos meus maus pensamentos, é que daí vem um desejo de melhora, né? E esse desejo sincero de melhora, né? Só um minuto. Tá, não consegui colocar. E esse desejo sincero de melhora, né, é o que nos leva a plantar, né, a nossa semente da boa vontade num terreno mais propício, porque daí você já não depende mais do da circunstância, né? Você sabe que você quer progredir, né? De alguma maneira, você sabe que, que não existe outra possibilidade para você a não ser o progresso. E aí você faz um esforço consciente para melhorar, né? Eu ainda sou assim, ainda sou egoísta, ainda sou orgulhoso, mas não quero ser mais assim. Então nós vamos cuidando dessa semente, né? Nós vamos colocando água, protegendo-a, né, das intempéries, pensando que Deus não trabalha com nenhum tipo de favoritismo, que os nossos sofrimentos eles continuarão vindo, porque os nossos sofrimentos são fruto do nosso da nossa má utilização do livre-arbítrio. Porque não é Deus que cria o sofrimento. O sofrimento existe a partir do homem. Deus nos criou todos simples e ignorantes. E a partir do momento que vamos evoluindo, vamos utilizando o nosso livre-arbítrio, vamos então conseguindo, né, angariar méritos ou sofrimento, ou os dois, porque como somos seres em evolução, reconhecemos que os nossos sofrimentos são oriundos do plantio equivocado que fizemos no passado. E ao nos resignarmos com essas provas que nós mesmos escolhemos, todas essas dificuldades, né, que nós escolhemos, nós resolvemos o nosso passado e vamos plantando, como a parábola disse, sementes que darão muitos frutos, que vão se revelar num plantio luminoso para o nosso futuro. A questão sempre é que queremos resultados agora. Queremos parar de sofrer agora, sendo que o sofrimento ele é necessário ao nosso aprendizado. E aí é que fica essa pergunta. Nós estamos só reclamando hoje em dia ou estamos aprendendo a bem sofrer? Porque a nossa reclamação pode evoluir para uma rebeldia. E a nossa rebeldia fará com que nós teremos que repetir essas provas.
É como quando estávamos no colégio e numa determinada matéria ficávamos de recuperação. Enquanto todos já estavam de férias, nós tínhamos que, né, amargar aquele tempo estudando para não repetir o ano. E se fôssemos ainda mais rebeldes, aí sim, aí teríamos que repetir o ano. Então, para que não tenhamos que repetir essas provas que nós mesmos escolhemos nessa encarnação, que possamos, então, bem passar por elas. Ainda que aqui ou acolá reclamando, né? Mas que essa reclamação não se torne rebeldia, porque Deus nos perdoa essa reclamação, porque somos imperfeitos. Mas a rebeldia será um novo mau uso do nosso livre-arbítrio e seremos chamados a passar por essas provas de novo. Só para finalizar o meu raciocínio, vocês já perceberam que às vezes acontece alguma coisa com a gente, ou alguém que a gente conhece, né? E essa coisa fica repetindo na nossa vida, né? É muito comum que às vezes a pessoa conheça alguém, se envolva, se apaixone, e a pessoa é um mau caráter, né? E dali a algum tempo a pessoa se decepciona e conhece uma outra pessoa muito parecida com aquela primeira. Por que será? É porque, infelizmente, não aprendemos a nossa lição. E como a vida tem um caráter pedagógico, ela vai continuar jogando a mesma situação na nossa frente até que passemos por essa prova. Comentários? Perfeito. E nós temos que aprimorar nosso discernimento, né? Para evitarmos incorrer, né, em erros de uma forma contínua. Na verdade, a palavra de Deus, a semente, ela é uma só, né? É sempre a mesma, que tem sido apregoada a todos os povos, né? Desde que o mestre aqui aportou, né? E nos legou esse maravilhoso evangelho, né? O problema são as condições de quem recepciona esses ensinamentos, né? E nós temos aqui uma variedade de espíritos encarnados, né? A desigualdade é até tremenda, né? De espíritos que existem na Terra. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade, à caridade, né? E outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, e também muito apegados aos seus bens terrenos, né? E as diversões passageiras, né? Que temos aqui na Terra. De uma certa forma, essas diversões visam aí facilitar um pouco, maneirar, né? Eu não gosto desse termo, a nossa existência. Então temos que preparar bem o nosso campo, né? A nossa seara. E que a nossa semeadura, essa que estamos fazendo aqui, né? Com toda a seriedade, boa vontade, né? Prospere e atinja aí o máximo de irmãos aí desencarnados que necessitam de uma palavra, né? De uma oração. E também aos nossos irmãos aqui ao derredor, né? Que a quem nós devemos fazer mentalizações quando estivermos exercendo a nossa reunião. Obrigado. Por nada. Eu vou ler mais um pouquinho. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, só me interromper. O dever.
O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão, ou seja, das racionalizações de fuga. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Nossa, absolutamente claro, né? Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. Olha, essa parte, gente, quando eu leio, eu me emociono. Eu gostaria de conseguir tatuar isso no meu espírito, se fosse possível. Eu vou até repetir. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a desdobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta, como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade.
jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Fantástico, né, gente? Comentários? O dever do cidadão sempre é associado ao direito, aos seus direitos também, né? Isso no nosso plano espiritual, né? Deveres e direitos são consorciados, né? E nós temos que nos ater à questão do que foi pré-ordenado no plano espiritual antes de nós reencarnarmos, né? Então, ali estão tá toda aquela listinha, né, do que nós temos que cumprir, né? Se é que nós conseguimos cumprir, né? Para isso existe uma justiça divina também, né? Que está sempre nos amparando. Então, eu me lembrei quando você estava falando aí, com essa emotividade sua, que é muito salutar. Eu me lembrei de uma frase do Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia. A justiça divina, ela pesa em balanças diferentes os pecados dos homens dissimulados, desonestos e, e, e os dos sinceros, né? E as pessoas de bom senso, dedicadas às suas famílias, à sua sociedade, à humanidade como um todo. Obrigado, Fred. Por nada. Mais algum comentário, gente? Não. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade, porque nós, de certa forma, encontramos luzes que nos sustentam. E realmente é uma pena que tantos irmãos ainda não tenham encontrado essas luzes. Realmente me dá uma tristeza no coração. E eu gostaria de pedir encarecidamente que todos nós, num só pensamento, pudéssemos pedir a Jesus, a sua mãe Maria, responsável por todos os suicidas, que amparassem esses irmãos. Todos eles, os nossos amigos, essa nossa irmã que recém desencanou, tirando a própria vida, né, num ato impossível, infelizmente, que ela, como todos os outros nossos amigos que fizeram o mesmo, possam ser amparados, e todos aqueles que desconhecemos que estão em situação equivalente. E nosso apelo maior deve ir para aqueles que estão com a ideação suicida, porque nós sabemos que são muitos, e nós sabemos como a ideia do suicídio se instala. Ela entra pela porta de trás, ela vai sendo nutrida, ela vai sendo incentivada por irmãos infelizes, pelos nossos inimigos, que se aproveitam das nossas fragilidades da alma e vão soprando a nossa brasa. E aquele que não tinha coragem para cometer tal ato vai adquirindo essa coragem, infelizmente. Então vamos vibrar também por aqueles que ainda não praticaram esse ato, que eles possam receber todo o auxílio necessário para evitar esse ato tão difícil. Peçamos também pelos nossos irmãos que detêm o poder na Terra, esses que podem fazer muito mal ou muito bem, que eles possam ser intuídos pelo alto
para manifestar o seu poder pelo bem, pela manutenção da paz, pelo restabelecimento dela e por fazer aqueles que precisam prestar todo o auxílio necessário. E agora, que cada um de nós possa pensar com fervor por todos aqueles que mais necessitam e que vêm à nossa mente. Que todos esses irmãos possam ser amparados. Que cada um de nós, identificando que mesmo sua vida não está isenta de problemas, percebemos que nós não temos problemas realmente. Que há sempre aqueles que têm muito mais dores do que nós. Peçamos então a ajuda do alto para nós, para as nossas necessidades justas. Peçamos o auxílio para que possamos corrigir em nós as nossas más tendências, assim de sermos instrumentos melhores para servir ao nosso próximo. Meus queridos, em agradecimento por tudo o que recebemos, e o que recebemos não é pouco, e sabendo que muito será cobrado a quem muito foi dado, e todos nós estamos nessa característica, nesse enquadramento, porque podemos contribuir, peçamos agora que Jesus nos ampare, que nos fortaleça, que nos dê, que nos auxilie para que possamos adquirir essa bravura da alma face a toda e qualquer adversidade que nós mesmos escolhemos, para que ainda que possamos reclamar em algum dado momento de nossas fraquezas, de nosso cansaço moral, espiritual, físico, que Jesus possa entrar com o que nos falta, esperando pelo menos a nossa boa vontade de lutar, porque sabemos que não viemos aqui a passeio, que continuaremos a sofrer pelos nossos atos de antes. Peçamos então que possamos fazer frente a essas adversidades, que possamos conquistar essa bravura da alma, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração, que Ele nos prometeu, mas que começa no nosso coração, quando resistimos a pagar o mal com... Nossa, agora me perdi. A pagar o mal com o mal, que possamos pagar o mal sempre com o bem. Por favor, a prece Mahikari e depois a prece final, Rubem. Obrigado. Kokobi de Sogen Shikaita Kamahara Nikamutamahi Moide Masu Kamurugi Kamuromi no Michikara Mochite Bansei Torito no Mioya Kamu Matsu Suno Mahikari Omikami Araido no Kamutachi Moromono Sakagoto Tamahi no Chuchumiki Garuba Mahikari Mote Harahi Kiyome Misogi Tamaite Kaminoko no Chikara Yomigarase Tamai Tomo Sukoto no Yoshio Kashikomi Mousu, Miyoyamoto Mahikaru Mikami, Mamori Tamae, Sakia Tamae, Miyoyamoto Mahikaru Mikami, Mamori Tamae, Sakia Tamae, Kanagara Tamae Jamase, Kanagara Tamae Jamase.
Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Que assim seja, gente. Boa noite. Obrigado. Que assim seja. Boa noite. Boa noite.